Dentro de custos logísticos, nós temos custo de embalagem. Uma das finalidades de logística é movimentar seus bens sem danificá-los. As embalagens e os dispositivos de movimentação na logística têm como principal objetivo facilitar o manuseio e a movimentação, bem como a armazenagem e garantir a utilização adequada dos equipamentos, dos veículos de transporte, proteger o produto e prover o valor de reutilização pelo usuário. Esses elementos de custo geralmente é classificados como um dos dois tipos. O primeiro, embalagem para consumidor, como ênfase em marketing, e o segundo, embalagens voltadas para as operações logísticas, como transporte e armazenagem. Há 3 tipos principais de embalagem. Invólucros diversos são como caixas de madeiras, papelão, sacas, tambores, etc., que são os tipos mais comuns, onde são movimentados seus outros invólucros especiais. Pallets são estrados de madeiras, plásticos ou metal, necessitando de empilhadeira para movimentar a sua carga. Os contêineres são caixas grandes fechadas, normalmente de aço ou de alumínio, utilizada principalmente na exportação ou importação do produto. Essas embalagens são chamadas de embalagens secundárias, por agrupar produtos em unidades ou cargas maiores para formar um só volume. Para facilitar o manuseio ou transporte, tem-se a unitização, transformar em modo único a carga, que pode ocorrer em contêineres transportados em vagões ferroviários abertos, por exemplo, ou em chassis rodoviários, até mesmo em navios e grandes aeronaves. Para otimizar a cadeia logística, é importante padronizar a embalagem para reduzir os custos de transporte, manuseio e a movimentação de armazenagem. O container é uma forma de padronizar a embalagem, visando aumentar a eficiência do manuseio e a movimentação de materiais. Como os investimentos dos contêineres são altos, o amador cobra um aluguel, por exemplo. E se ultrapassar o tempo contratado, existe multa pelo atraso na devolução. O controle de estoque depende da identificação, que normalmente é afixada na embalagem do produto, e viabiliza a rapidez na separação dos pedidos pela identificação e facilidade do manuseio. Os custos de manuseio e movimentação do produto dependem da capacidade da unitização e das técnicas aplicadas. Os custos com transporte e de armazenagem são influenciados pelas dimensões e densidade das unidades embaladas. A qualidade do serviço ao cliente também depende da embalagem para manter especificações e qualidades durante a distribuição e atender às legislações ambientais vigentes. Os custos de embalagens e dispositivos de movimentação para o fabricante da embalagem englobam custos variáveis como materiais, tais como madeira, papelão, plástico, aço, ferro, entre outros, e os custos tributários inerentes e que não são recuperáveis. Os custos fixos no fabricante são relacionados à movimentação de obras e na produção das referidas embalagens. Os custos com pesquisas e desenvolvimento destas, por exemplo, devendo contemplar ainda os custos com a depreciação e manutenção dos equipamentos utilizados na produção da embalagem. E isso vai ser custos variáveis e custos fixos existentes dentro dos custos de embalagem. Na empresa usuária da embalagem, esses custos são incorporados ao estoque na manutenção da matéria-prima, quando estão associados à obtenção de materiais para a logística, do abastecimento e considerados custos diretos de fabricação, quando associados às operações de produção, suporte da logística de planta do campo fabril, por exemplo.
ou custo de distribuição, que é na logística de distribuição. As embalagens retornáveis que requerem investimentos significativos muitas vezes são contabilizadas no ativo imobilizado e não aparecem no balanço patrimonial, gerando custo de oportunidades sem esses ativos. Os usuários das embalagens no sistema logístico podem considerar como um custo variável na cadeia de abastecimento ou de distribuição, pois eles dependem de um volume de movimentação e de transporte, ou até mesmo também é considerada como um custo direto aos objetos de custeios a serem analisados, tais como, por exemplo, na cadeia, o cliente ou o canal de distribuição, quando é possível identificar ao referido objeto. Quanto maior o grau dado à embalagem usada no manuseio de transporte dos produtos, maior será o seu custo. Em compensação, o aumento dos custos de embalagens podem resultar em distribuição nos custos de avarias, perdas, danos nos produtos. Se ocorrer o contrário, reduzindo os custos de embalagem, pode diminuir a proteção do produto e, consequentemente, aumentar os custos com perdas e danos. E, contudo, eles têm que andar paralelamente, juntos. A embalagem deve ser analisada e projetada em função da sua movimentação e inutização da cadeia logística, e não como frequentemente ocorre, condicionando a cadeia aos tipos de embalagens persistentes que existem. Significa que, eventualmente, o maior custo de embalagem pode resultar em importante redução de custo total em cadeia em que ela é utilizada. Você já parou para pensar? Qual a real importância da embalagem na logística? E claro, sugiro junto à pesquisa anterior que você descubra para a curiosidade quais os materiais de embalagem utilizados em logísticas existem e quais são as suas indicações.